Todos nós já morremos a jogar um videojogo. Aquele momento frustrante em que falhamos um salto quando estamos prestes a vencer um boss e depois vemos as frases "You died" ou "Game over". Isto é normal nos videojogos e não é na realidade um grande motivo de preocupação. Não. Com o que nós temos mesmo que nos preocupar são os coágulos de sangue, falta de movimento, desidratação e, em casos mais graves, psicose. Por fora podemos dar a entender que está tudo bem, mas o nosso corpo pode estar a sofrer de formas que nem nos apercebemos. Aqui estão algumas histórias desoladoras para lembrar que, ao contrário dos videojogos, não podemos fazer o respawn na vida real. Berserk é um dos mais antigos exemplos conhecidos de uma possível ligação entre um videojogo e uma morte real. Peter Bukowski, de 18 anos de idade, conseguiu uma pontuação alta numa máquina de arcade Berserk antes de desmaiar, após um ataque cardíaco em abril de 1982. Bukowski foi mais tarde declarado morto no hospital local. Embora o médico legista Mark Allen tenha admitido que o stress do jogo poderia ter causado o ataque, também notou a presença de tecido cicatrizado no coração, indicando que tinha sofrido um problema cardíaco anteriormente não diagnosticado. Um artigo de 1982 na Video Games Magazine citou estudos que ligavam reações fisiológicas ao stress dos videojogos que remontavam a 1977, utilizando o Pong como um agente de stress. Ainda não está claro se o stress de jogar Berserk levou à morte prematura do Bukowski, ou se outros fatores, tais como uma caminhada de 4 milhas pela neve pouco antes do incidente, foram os culpados. De qualquer das formas, foi uma infeliz tragédia. O MMORPG EverQuest, chamado de Evercrack or Never Rest por fãs dedicados, ganhou uma reputação por ser muito viciante, catalisando mesmo a formação de grupos de apoio a pessoas cujas relações sofreram devido à obsessão do seu parceiro com o jogo. Sean Woolley levou a sua paixão pelo EverQuest ao extremo em 2002, deixando o seu trabalho para jogar a tempo inteiro. Depois de ter ignorado um convite para o jantar de ação de graças da sua família, a sua mãe encontrou o Woolley morto em frente ao computador devido a uma ferida auto-infligida, com o EverQuest ainda a rodar. Não se sabe os motivos pelos quais Woolley decidiu encurtar a sua vida, mas a sua mãe especulou que poderia estar relacionado com o jogo. Um antigo CEO da Sony Online, John Smedley, expressou as suas condolências, mas negou a ligação. Drops de alto nível, ou High Level Drops, levam muito tempo a adquirir, e graças ao mercado das microtransações que muitos jogos desenvolveram, podem ter uma quantia real ligada a eles, e por norma não são baratos. Kyu Sheng-wei adquiriu uma espada de alto nível no jogo Legend of Mir 3 e depois emprestou esse item a Zhu Kaoyan. Antes de Kyu conseguir recuperar a espada, Zhu vendeu-a por $871. Incapaz de recuperar o objeto, Kyu exigiu o dinheiro que Zhu tinha feito com a venda. Não recebendo nenhum deles, Kyu apresentou queixa à polícia que lhe disse que os objetos virtuais não têm a mesma proteção e legislação que os objetos reais têm ao abrigo da lei chinesa e não puderam fazer o que quer que seja para que pudesse ter o seu item de volta. Não satisfeito, ele invadiu a casa de Zhu enquanto ele dormia e antes que este pudesse dizer o que quer que seja, Kyu apunhalou no peito, atingindo o seu coração e perfurando-lhe um pulmão. A sua morte foi imediata e Kyu foi condenado à morte pelo Tribunal Popular Intermédio número 2 de Xangai. Mais tarde, a sua sentença foi reduzida para prisão perpétua e atualmente ele encontra-se em liberdade condicional desde 2020. Possivelmente nunca esperariam ver este jogo ou qualquer outro jogo do Facebook num vídeo destes. E acreditem, eu também preferia que não estivesse, especialmente porque fui pai recentemente. Em 2010, Farmville tornou-se o ponto central de um trágico caso de homicídio que envolveu uma jovem mãe e o seu filho de 3 meses de idade. Alexandra Tobias, de 21 anos, estava a jogar o jogo da agricultura social quando o seu filho começou a chorar. Tobias confessou que, para tentar acalmar o bebê, abanou pelo menos 3 vezes. Uma dessas vezes ocorreu enquanto ela estava no computador a jogar o Farmville e ela disse que podia ter batido com a cabeça do bebê contra o computador. Depois de ele ficar inconsciente, ela chamou o pai e depois os paramédicos. O bebê foi levado de urgência para o hospital com uma perna partida e um traumatismo craniano. No dia seguinte, foi declarada morta. O julgamento revelou que a mãe tinha uma relação tumultuosa com o pai do bebê, tanto que até já estavam sinalizados pelas autoridades por violência doméstica. Alexandra Tobias foi levada a julgamento e o juiz deu-lhe a pena máxima permitida pela sua acusação. 50 anos. Corria o ano de 2007 e a Nintendo Wii era uma consola extremamente popular e muitos gamers estavam ansiosos por deitar as mãos a uma. Uma estação de rádio em Sacramento, na Califórnia, aproveitou o interesse para realizar um concurso a que chamaram Hold Your Wii for a Wii, que traduzido é algo como Aguenta o xixi por uma Wii. No concurso, os concorrentes tinham de beber uma grande quantidade de água sem se aliviarem para terem a oportunidade de ganhar uma consola.
Uma concorrente, Jennifer Strange, de 28 anos de idade e mãe de 3 filhos, inscreveu-se e bebeu com sucesso os 7,5 litros de água especificados nas regras do concurso. Enquanto Strange participava no concurso, queixou-se aos anfitriões que não se sentia bem. Em vez de a ajudarem, gozaram com ela e referiram as condições que tinha assinado, absolvendo-os de qualquer responsabilidade. A jovem mãe ficou em segundo lugar e recebeu o prémio respectivo, um par de bilhetes para concertos. Infelizmente, a indisposição continuou e nessa noite ela morreu na sua casa, vítima de intoxicação por água. O marido, Billy Strange, processou a estação de rádio por 16 milhões e meio de dólares, argumentando com sucesso que a estação de rádio tinha conhecimento dos riscos e optou por ignorá-los. MMORPGs como o World of Warcraft têm a reputação de atrair pessoas com comportamentos aditivos ou compulsivos. O elemento social destes jogos constrói um caso convincente para se continuar a jogar. Normalmente isto não é nada mais do que uma questão de sono perdido antes no dia de trabalho. Infelizmente também pode ter consequências mortíferas. Em 2006, Rebecca Colleen Christie fez uma maratona de 15 horas do World of Warcraft. Na outra sala, a sua filha desidratada e subnutrida Brandy morreu à fome. O pai da menina, Brian Wolf, esteve fora durante 9 dias e numa investigação posterior à morte da criança foi revelado que ele estava ciente da incapacidade da sua mulher para cuidar da filha. O casal divorciou-se após a morte da criança e em 2009 Christie foi julgada por homicídio em segundo grau e abandono, tendo sido condenada a uma pena de prisão de 25 anos. O pai foi mais tarde condenado a 3. À semelhança de outros jogos aqui mencionados, escusado será dizer que StarCraft pode ser altamente viciante. Algumas pessoas infelizmente não sabem quando parar e o vício em StarCraft tem sido a causa de mais do que uma fatalidade. O caso de Lee Seung-seop é talvez um dos casos mais famosos de uma morte relacionada com o jogo, tendo obtido publicidade global quando a história começou a ser contada em 2005. Depois de deixar o emprego e terminar com a sua namorada, Lee foi a um internet café na sua cidade na Coreia do Sul, onde iniciou uma maratona do jogo. Começou na quarta-feira e estendeu-se até sexta à noite e, do que dizem, mal comia, bebia e só se levantava para usar a casa de banho. Na sexta-feira, depois de amigos lhe terem implorado para regressar a casa, Lee desmaiou subitamente na sua cadeira. A sua morte foi mais tarde atribuída a uma combinação de exaustão e má nutrição. Na China, um homem morreu em circunstâncias semelhantes, acabando por falecer após ter jogado StarCraft durante 27 dias seguidos. De modo semelhante a Lee, o homem teria recorrido a uma dieta de noodles de ramen e mal tinha deixado a sua cadeira durante a sessão. Todos nós gostamos dos nossos passatempos e os videojogos são relativamente seguros. No entanto, como em tudo na vida, há que haver equilíbrio. Devemos gerir o nosso tempo entre os videojogos, a nossa alimentação, bem-estar e socialização. Sei que para muitos os videojogos são a nossa socialização. Eu tenho várias amizades que começaram através dos jogos e nem sempre é necessário estar a jogar para se conviver. Desfrutem do vosso passatempo com peso e medida e mantenham-se saudáveis para poderem desfrutar dele por mais tempo. Há tempo para tudo, meus amigos, e eu quero-vos aqui o máximo de tempo possível. Quero-te agradecer por teres assistido ao vídeo e caso necessites de ajuda para algo, recomendo que fales com alguém, um amigo, ajuda profissional. Só não fiques sozinho. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!